Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical. O ano já está quase acabando. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando a 3ª Epístola de João, um livro tão pequeno, com 15 versículos, mas com muito ensinamento. Serão 14 semanas abençoadas de muito aprendizado. O comentarista da lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. E ao longo desta semana, nós estamos nos preparando para a primeira lição, a lição de número 1, que tem por título: O verdadeiro discípulo anda na verdade. O nosso estudo devocional é orientado pela leitura complementar. A nossa revista tem um campo de textos bíblicos sugeridos para o estudo durante a semana. Como eu sempre digo, há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação para a lição que será ministrada no domingo. O nosso estudo não pode se concentrar apenas no domingo. Nós precisamos nos preparar durante toda a semana. O texto bíblico sugerido pela lição para estudo de hoje está no livro de Provérbios, Provérbios 22, 21, que diz assim: para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Queridos, esse não é o nosso primeiro devocional. Ao longo de toda esta semana, nós estamos estudando, nos preparando para essa primeira lição. Nós já fizemos um breve estudo sobre os 15 versículos da 3ª Epístola de João. Aprendemos um pouco sobre o autor, aprendemos um pouco sobre os personagens que são apresentados na carta: Gaio, Demétrios e Diótrefes. Vimos as qualidades de Gaio e Demétrio que são apresentadas por João na 3ª Epístola, e também os defeitos do ministério de Diótrefes, que também são apresentados nesta mesma carta. Vimos um pouco sobre o que é ser discípulo, aprendemos um pouco sobre a instituição do discipulado realizada por Jesus, fizemos uma breve comparação com o discipulado da cultura hebraica, vimos as diferenças e vimos o que devemos fazer para sermos discípulos de Cristo. É interessante que nas 14 lições que nós estudaremos ao longo desse trimestre, todas elas nós iremos aprender atributos que precisam agregar valor ao discipulado de Cristo. Dessa maneira, nós fizemos esse breve estudo sobre o significado do discipulado instituído por Jesus. Eu quero ler novamente com os irmãos alguns versículos da 3ª Epístola de João. No verso 3 diz assim: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Verso 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Se referindo a Gaio, o apóstolo João vai enfatizar um atributo muito importante na vida de um obreiro, que é viver e andar na verdade. Ainda na mesma carta, no verso 12, diz assim: quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Então, na próxima lição, que será ministrada no domingo, nós veremos esse importante atributo da verdade na vida de um obreiro, de um discípulo de Cristo. Nesse sentido, ao longo desta semana, a leitura complementar tem sugerido diversos textos que nos faz ampliar a compreensão do significado da palavra verdade. Talvez, se na segunda-feira nós perguntássemos o que é verdade, alguns falariam apenas que é o oposto da mentira, né?
E nós temos visto ao longo desta semana que verdade é também um atributo divino, ou seja, um atributo do próprio Deus, que possui o mesmo significado de fidelidade. Vimos que pelo atributo da verdade nos dá a certeza de que toda palavra e promessa feita pelo Senhor irá se cumprir, porque Ele é fiel e verdadeiro. Vimos também que nós precisamos andar pelo caminho da verdade. O Senhor Jesus declarou acerca de si mesmo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, andar na verdade é seguir pelos caminhos do ensinamento de Jesus Cristo, vivendo uma vida de fidelidade aos seus mandamentos. Vimos também no devocional anterior que a verdade, ela permanece, em contrapartida à mentira, que é passageira. Vimos que Jesus se refere à verdade se referindo à sua própria palavra e aos seus ensinamentos, de maneira que nós aprendemos que um verdadeiro discípulo precisa viver as verdades de Cristo ou praticar os seus ensinamentos. No devocional anterior, nós vimos também que dos lábios do homem pode sair dois tipos de palavra: a que fere e a que cura. Vimos que é importante para um obreiro, para um discípulo de Cristo, ter nos seus lábios palavras que curam. As palavras da verdade são eternas, mas as palavras de calúnia, de mentira, essas não permanecerão. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou acerca da sua própria palavra que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Se a palavra de Cristo é firme e o cumprimento desta palavra é verdadeiro, a palavra dos seus discípulos precisa ser também. Com relação à palavra da verdade, faz-se necessário, nesse momento do nosso estudo, frisar o fato de que Deus decidiu se revelar ao homem através da sua própria palavra. Deus, Criador dos céus e da terra e de todos os seres viventes, de todos os habitantes da terra, ao ver que as civilizações se afastaram dele, praticando idolatria ao sol, à lua, ele inspirou ao longo do tempo os seus servos para registrar a sua própria natureza através das Santas Escrituras. De maneira que quem quer conhecer a Deus precisa se debruçar sobre a sua santa palavra. Assim, um homem só consegue encontrar um caminho de retidão que o leva a se aproximar de Deus através da sua própria palavra. É como o apóstolo Paulo diz a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, no verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A maneira que Deus optou de espalhar a sua justiça pelo mundo foi através da sua santa palavra. Quem ouve ou estuda a palavra de Deus será necessariamente corrigido, repreendido, admoestado e ensinado por esta palavra. Queridos, é impossível que, tendo um contato com a santa palavra de Deus, o homem permaneça da mesma maneira. A palavra, sendo inspirada, ao encontrar o coração do homem como uma terra fértil, quebrantada para recebê-la, ela vai produzir frutos, e frutos de arrependimento, porque o homem, sendo pecador, tentando se aproximar de Deus através da sua palavra, ele precisa necessariamente se arrepender dos seus atos. É necessário uma mudança de conduta e de postura. Assim, aquele que recebeu a santa palavra de Deus e foi transformado por ela, agora, como discípulo de Cristo, recebe a responsabilidade de ensinar esta palavra. Como nós lemos no Evangelho de Mateus,
no capítulo 28, que diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tamanho a importância desse ministério que Deus, pela sua bondade, graça e misericórdia, nos concedeu o seu Santo Espírito para nos ajudar a compreender esta palavra e também nos capacitar a ensiná-la. Assim Jesus diz que Ele estará conosco todos os dias. Ei, querido, o Senhor Jesus está conosco nessa jornada, nos ensinando a compreender a sua palavra e também a ensinar a sua palavra. É assim, nesse sentido, que nós lemos a leitura complementar orientada para o dia de hoje. Se nós formos ver o verso anterior, o verso 20 diz: porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que as possa responder palavras de verdade aos que te enviarem? Deus é tão maravilhoso que ainda nos dias de hoje Ele envia à igreja aqueles que estão carentes de receber da sua palavra. Por isso nós precisamos mergulhar no ensinamento das Santas Escrituras, para que, ao receber, as pessoas que precisam ser alimentadas por esta palavra, elas possam encontrar em nós uma fonte de água viva, de onde flui a presença do Altíssimo. Tiago vai dizer que aquele que deseja ter a sabedoria precisa buscar do alto. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dada, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Querido, aquele que tem o coração duvidoso não recebe a sabedoria que vem do alto. E talvez nunca, em toda a história da humanidade, o homem precisou tanto da sabedoria, porque nós estamos imersos numa sociedade corrompida, tendo que levar o ensino da palavra a essas pessoas que carecem ser libertas por ela. Então é tempo de a igreja buscar dos céus a autoridade e o revestimento de poder para poder ter a sabedoria necessária para aprender e ensinar desta palavra. Querido, que esta palavra traga vida ao teu dia, traga alegria ao teu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais uma pequena porção do ensino e aprendizagem da palavra de Deus, orientado pela leitura complementar. O desejo do meu coração é que você tenha um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus e que Deus te abençoe.